Hoje, muitas pessoas acordaram, viveram o seu dia e vão dormir sem perceber que Deus enviou sinais, chamados e mensagens ao longo do caminho. Mas você parou neste vídeo. Isso já diz muito. Há algo aqui que você precisa ouvir e não é por acaso. Antes de qualquer palavra, respire fundo. Liberte os pensamentos que querem te apressar. Permita que esta mensagem alcance o seu coração. A história de hoje não é sobre reis famosos ou grandes profetas que aparecem nos livros mais conhecidos. É sobre alguém comum, alguém que poderia ser qualquer pessoa ao seu redor, ou até mesmo você. Seu nome era Samuel, um homem simples, de rotina normal, que vivia tentando fazer o seu melhor em silêncio. Ele cresceu aprendendo sobre Deus, ouvindo histórias de fé e milagres, mas com o tempo, a vida o fez questionar coisas que antes pareciam tão claras. Samuel tinha uma família, tinha amigos, tinha sonhos, mas carregava algo dentro de si, um vazio que parecia aumentar com o passar dos anos. Era como se tudo estivesse bem, mas nada estivesse realmente completo. Por fora, sua vida parecia organizada. Por dentro, ele se sentia perdido. Ele trabalhava, ajudava quando podia, sorria nas conversas, mas ao voltar para casa, era como se toda a sua força simplesmente desaparecesse. E por mais que tentasse, nada parecia preencher aquele espaço que só Deus poderia alcançar. Ele orava, e muitas vezes a única palavra que conseguia dizer era: Senhor, me vê? Talvez essa seja uma pergunta que você também já fez, mesmo que em silêncio. Com o tempo, Samuel começou a sentir como se Deus estivesse distante. Não porque Deus o havia deixado, mas porque as situações ao redor dele escureceram sua visão espiritual. A dor é capaz disso, a espera é capaz disso. O cansaço da alma pode fazer qualquer pessoa esquecer quem está ao seu lado. Uma noite, cansado de segurar tudo sozinho, Samuel decidiu caminhar. Era tarde. Quase todos dormiam. E ele escolheu ir até um pequeno campo onde costumava sentar quando era criança para observar o céu. Naquele lugar, ele lembrou da sua fé de criança. Uma fé sem medo, sem dúvida, apenas confiança. E ali, sentado, ele falou novamente com Deus. Mas dessa vez, suas palavras foram diferentes. Ele não pediu coisas, não reclamou, não cobrou respostas. Ele apenas disse: Se o Senhor está comigo, me ensina a perceber, me mostra um sinal que eu ainda não enxerguei. Depois dessa oração, silêncio. Nenhuma luz, nenhum vento forte, nenhum som extraordinário. Apenas silêncio. Samuel voltou para casa um pouco frustrado, pensando que nada havia acontecido. Adormeceu com lágrimas que ninguém viu. Mas algo começou naquele momento. No dia seguinte, Samuel teve um dia comum, porém com pequenos detalhes diferentes. Um amigo que nunca ligava, ligou. Uma conversa simples trouxe paz. Uma lembrança veio à mente, trazendo direção. E ao final da noite, enquanto mexia no celular, um vídeo apareceu, com uma mensagem muito parecida com esta que você está ouvindo agora. E naquele vídeo havia uma frase que prendeu sua atenção. Isso não chegou até você por coincidência. Aquele momento não transformou tudo de imediato, mas trouxe luz suficiente para que ele não desistisse. E foi ali que a sua jornada de restauração começou. Assim como aconteceu com Samuel, muitas pessoas esperam algo grandioso, sobrenatural, extraordinário, mas ignoram os sinais pequenos, simples, que Deus envia diariamente. Às vezes, a resposta vem com silêncio. Às vezes, vem através de uma pessoa. Às vezes, através de um vídeo. E às vezes, através de uma voz interior que diz: continue. Talvez você esteja passando por um período parecido com o dele. Talvez esteja tentando ser forte enquanto ninguém percebe o tamanho da batalha que você enfrenta. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de tentar entender. E é por isso que esta mensagem te encontra hoje.
Nada do que você viveu foi em vão. Nada do que você perdeu passou despercebido. Nada do que te machucou será desperdiçado. Há pessoas que entram na nossa vida como capítulos, e capítulos não duram para sempre. Algumas dores existiram para preparar a sua estrutura emocional para algo maior. Algumas perdas vieram para proteger você de caminhos que não eram seus. Algumas portas se fecharam para evitar destinos que não tinham propósito. E mesmo que não faça sentido agora, haverá um momento em que você vai olhar para trás e entender o porquê de cada detalhe. A jornada de Samuel não mudou do dia para a noite. Foi passo a passo. Foi um processo. Foi aprendizado. Primeiro, Deus acalmou o coração dele. Depois o fortaleceu. Depois, o curou. E então, o guiou. O que começou com uma noite de desabafo se tornou o início de uma transformação. Mas nada disso teria acontecido se ele tivesse desistido. Você também está em um desses estágios, talvez no início, no meio ou quase na virada. Mas você está em processo, e o processo não é um castigo. O processo é uma preparação. Samuel passou meses aprendendo a confiar de novo, a perceber Deus nos detalhes, a reconstruir sua fé, não com base em emoção, mas com base em relacionamento. E quanto mais ele aprendia, mais percebia que Deus nunca o tinha deixado. Samuel é um exemplo, mas agora pense em você. Quantas vezes algo quase deu errado e deu certo no último momento? Quantas vezes parecia impossível e de repente uma solução apareceu? Quantas vezes você pensou que não aguentaria e mesmo assim está aqui, de pé? Isso não é força sua. Isso é cuidado. Samuel não recebeu todas as respostas de uma só vez, mas ele recebeu o que precisava para cada dia. E isso foi suficiente. Você não precisa de todas as respostas hoje. Você precisa apenas dar o próximo passo. Agora feche os olhos por um instante, se puder. Respire devagar e permita que esta verdade entre profundamente no seu coração. Você não chegou até aqui sozinho. Você não foi abandonado. Você não foi esquecido. Há um propósito para cada lágrima, cada espera e cada luta. E você está muito mais perto da virada do que imagina. Continue. Não desista. Não retroceda. Assim como Deus restaurou Samuel, Ele está restaurando você. E aquilo que parecia perdido, sem sentido, sem valor, será usado como um testemunho poderoso. Não é coincidência você estar ouvindo esta mensagem. Este é um dos sinais que você pediu. E agora que ouviu, tome isso como direção. Não pare. O que vem pela frente será muito melhor do que aquilo que se foi. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais palavras de força e esperança. Obrigado por ouvir e fique em paz.